E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é um dos mais importantes que vai ter aqui no meu perfil. É sobre essas fases da imigração, né? Essas fases ali, as mudanças que a gente passa quando a gente vem morar fora, né? E eu falo que é um dos vídeos mais importantes porque pelas redes sociais, né, YouTube e todas as redes sociais que a gente interage, normalmente o que a gente posta, né? A gente posta flashes. A gente até divide algumas coisas, mas assim, no dia a dia acontece tanta coisa que não dá tempo nem de gravar, às vezes não dá tempo nem de registrar, né? Tamanha a quantidade de coisas que acontece, de coisas que a gente tem para resolver, de coisas que a gente tem para ver. E esse vídeo é muito importante porque essa parte precisa ser muito contemplada quando a gente vem para cá. Senão, assim, coloca realmente toda essa sua sede de mudança, essa sua sede de querer viver essa experiência, né, fora do seu país, você pode colocar ela tudo por água abaixo. Quando você não contempla essa parte que entender, né, o quanto o seu emocional, o seu espiritual e até o seu físico também precisa estar muito forte. Mas eu digo que principalmente essa parte mais mental aí, né, que envolve o emocional e o espiritual também. Mas até envolve o físico, porque, querendo ou não, quando a gente também... Quando a gente vai morar fora, também a gente muda muito a alimentação e, de repente, alguma coisa física pode contar, né? Para todos esses sentimentos que nós temos. Mas vamos aqui se ater a esse assunto. Nós temos fases, né? Quando a gente imigra, nós temos fases da imigração. Que, como vocês podem ver, começa ali, né, na chamada honeymoon. Começa na chamada honeymoon, né? Então, que é quando você chega, a gente tá efetivamente na lua de mel. Porque tudo que a gente vê é lindo, a gente vai começar a ver, né, as construções, a arquitetura, a cultura, e começa a aprender a língua e falar com as pessoas, vai tendo ali os seus êxitos, né? Muitas vezes conseguimos um trabalho. Então a gente vai conseguindo ter esses êxitos e tudo é lindo, maravilhoso pra gente, porque a gente tá naquela fase de descobertas, de ver tudo é novo. Então é o momento que a gente chega, né, aqueles primeiros meses, e eu digo pra vocês, vou falar da minha experiência, tá? Pode ser que para outras pessoas durem mais ou menos, enfim. Mas a honeymoon, que é a lua de mel, eu acredito que dure em torno de um ano, mais ou menos. Mais ou menos um ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Depois, você vai para um período que é um período de crise, como tá até mostrando aí nesse gráfico. Você vai para um momento de crise. Que acontece? Como a gente passa muito tempo na zona de desconforto, isso é uma coisa assim que ficou muito clara para mim. Muito clara para mim. Como a gente passa muito tempo na zona de desconforto, mas a gente tá com aquela adrenalina a mil, descobrindo e aprendendo muita coisa assim muito rápido. Por isso que a gente não pensa ali naquele momento muito em crise. Mas quando chega mais ou menos um ano, por que a gente entra em crise? Porque, primeiro, a gente já tá muito tempo fora da nossa zona de conforto. E é quando a coisa começa a se assentar um pouco. Porque você ali já tem um trabalho, você já tem um lugar mais certo para você morar. Então, você já conseguiu ali se virar com as burocracias ali daquele país, né? Todas as coisas que você tem que fazer para morar ali naquele país. E aí você acaba se assentando um pouco. Quando a gente se assenta, entre aspas, a gente volta para uma nova zona de conforto, é quando pode acontecer ali alguma crise. Porque ali
parece que assim, baixou aquela adrenalina, sabe? E você começa a perceber, você começa a viver a sua vida ordinária ali, né? A sua vida do dia a dia ali, né? Você começa a ver que, assim, tem uma rotina, né? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia num outro lugar, né? Porque isso é a vida. Essa rotina doméstica, né? Essa coisa de você ir para o trabalho, essa coisa de você ter que lidar, né? Com documentações, né? No meu caso que tenho filhos, ir nas escolas, ter reuniões e por aí vai, e resolver coisas. Então, esse momento a gente entra em crise, provavelmente porque ainda a gente está vindo para uma zona de conforto, mas que ainda não é uma zona de conforto. Porque às vezes falta alguma coisa aí nesse meio do caminho, né? O que eu tô vivendo nesses últimos tempos, que é a questão de não ter carro, não poder ter carro, porque eu não tenho, né, a minha carteira de motorista válida. Então, quando passa esse primeiro ano, a gente entra realmente um pouco em crise, do tipo, poxa vida, não tenho o mesmo conforto que eu tinha lá, ainda não conquistei as coisas que eu almejo conquistar nessa nova vida, nesse recomeço. Poxa, gostaria já de ter uma certa situação que eu ainda não tenho. Então você fica pensando, nesse momento, a gente acaba pensando naquilo que nós não temos em detrimento daquilo que nós já conseguimos conquistar e que é muita coisa. Então esse momento de crise, ele só não está sendo pior, porque assim, quando as pessoas chegam nesse momento de crise da imigração, é um momento que normalmente elas voltam, né? Elas voltam para o Brasil. E como eu já sabia disso, como eu me preparei muito para isso, por já trabalhar, né, muito com essa parte, de acreditar muito que essa parte é a que resolve a nossa vida, que salva, vamos dizer, a nossa vida, que é a questão do autoconhecimento, que é a questão também do espiritual, de você estar calcado numa coisa muito importante, porque tem coisas que não vai acontecer no seu tempo, e nem no tempo de outras pessoas. Né? A coisa simplesmente vai acontecer num tempo que tem que acontecer. E se você não tem essa noção muito forte, né, você sofre muito, né, que é a questão de você querer controlar tudo. Tem coisa que não está realmente sob o nosso controle. A gente tem que soltar, né, esse volante. Enfim. Então, como eu já sabia disso, né, desse momento de crise que realmente ele ia chegar, eu já me preparei muito bem. Porque aí, quando você tem um propósito muito bem definido, você sabe muito bem da onde você partiu, as coisas que você vai passar, porque tudo tem um processo, né? Para você sair de um ponto A para você chegar num ponto B, cara, tem um processo e tanto aqui no meio do caminho. Né? Porque as pessoas não levam em consideração esse grande processo que a gente passa aqui no meio do caminho. Só tá saindo aqui do ponto A e falando, quero chegar no ponto B. Legal, mas cara, tem um monte de coisa pra gente passar aqui no meio do caminho. Que é esse momento que tem a crise. E aí, se a gente não tem, então, esse propósito muito bem definido e saber que sim, no que eu tenho que me apegar, né? O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que trabalhar internamente, né, a minha mente para que eu consiga realmente superar essas crises, né? Você ter você ter as suas bases para onde que você vai se apoiar. Então é assim que a gente vive esse momento de crise. Aí sim, quando a gente tem claro isso, do que a gente pode fazer, do que a gente não deve fazer, coisas que estão sob o nosso controle, coisas que não estão, aí a gente vai para a próxima fase, que é a fase de recuperar, de fazer os ajustes, né? Ou melhor, de partir justamente para iniciar a subida novamente. Porque a gente sabe que tudo isso tem altos e baixos, que provavelmente a gente vai precisar aprender alguma coisa para o quê? Para chegar num outro patamar, para chegar no patamar que a gente gostaria, né?
Então, esse momento de crise é um momento também que ensina muito pra gente. Que se você souber levar e se calcar, realmente se basear no seu propósito, no que te trouxe aqui, o que você quer vivenciar, né? O que você quer aprender com essa experiência, aí você então sabe que você vai ter que ali construir certos tijolos, né? Aprender certas coisas para, né, ir se recuperando até chegar nessa fase de ajustes, onde você vai saber, bom, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, e por aí vai. Então, saiba que para qualquer mudança que a gente vai fazer na vida, a gente vai passar por essas fases. Vamos dizer que o imigrante passa isso muito à flor da pele, né? E acontece numa intensidade muito grande, muito alta, né? Uma alta tensão, vamos dizer assim. Então, se você tá querendo fazer uma mudança de vida, independente de, né, se é mudar para um outro país ou não, mas principalmente quem já está por aqui, sim, a gente passa muito perrengue. E quando a gente entra, então, nessa curva aí, né, quando a gente vai lá para baixo, que é a fase de crises, se você não tem essa clareza, se você não tem, né, esse autoconhecimento, ou você não conta com a ajuda de alguém para você passar, né, por essa fase, é aquele momento que você, né, o seu eu, o seu cérebro vai imediatamente te levar aqui, né, para essa parte. Bom, pessoal, esse vídeo tá ficando longo. Eu espero que tenha que essa informação, né, que esse vídeo, essas informações tenha te ajudado a pensar com bastante carinho nessa parte, porque sim, né, toda mudança vai exigir uma renúncia, vai exigir uma escolha, vai exigir, né, que a gente deixe muita coisa para trás, que a gente aprenda muita coisa ali na frente e rapidamente, para que você, né, volte para um patamar, para que você volte ali para aquela sua zona de conforto. Porque é assim, né? O ser humano tem esses altos e baixos. E aí a gente, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai entrando em novas zonas de conforto. E entender principalmente que a gente tem o quê? Processos para passar. Né? Que infelizmente do céu realmente só cai chuva. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí mais um pouco, né? Nesses aprendizados aí, nessa troca, né, de experiências. E nos vemos no próximo.